Eu acho que eu tenho um problema sério com o YouTube. Diga oi, diga lá. Eu sou o Tanhago e bora conversar? Sim, esse vídeo vem falando um pouco sobre esse processo de vir pro YouTube e algumas coisas que eu venho percebido. Principalmente porque não era pra esse ser o próximo vídeo, esse vídeo já vai ficar mais pra frente. Só que eu acabei vindo fazer ele, tanto que ele não tem roteiro. Percebe-se. Eu tô fazendo aqui na hora, então provavelmente vai ter muitos cortes. Mas eu comentar um pouco sobre essas coisas. Uma das primeiras coisas que eu queria comentar sobre o YouTube é que tem muitas regras. Tem regrinhas, tem coisinhas que você tem que fazer. Tipo, isso que é muito tradicional, não só do YouTube, mas de muitas redes sociais, de você fazer esse gancho de início pra aprender as pessoas. Então você tem que fazer alguma coisa polêmica e falar, nossa, papá, que nem acabou fazendo, nossa, eu odeio o YouTube, mas você odeia o YouTube, por que você tá gravando pro YouTube? Você tem que fazer essas graças, porque se você não fizer essas graças, muito dificilmente a pessoa fica no seu vídeo, né? Então, tem isso. E uma coisa que eu fico assim é esse negócio de sempre identificar o que é interessante o suficiente pra jogar publicamente, ou muito do meu lado que, tipo, de certa forma eu não me importo tanto com tantas pessoas me assistindo, mas o que eu gostaria de estar vendo sobre mim mesmo que ao ponto de eu guardar ali e ficar registrado pra todo sempre na ínfima internet infinita que não tem fim e mesmo que você apague uma hora pode brotar de novo aquela coisa por uma vez que ela esteve na internet. E isso traz uma crise do caralho, entendeu? Porque você fica toda hora nisso de, tá, o que que eu faço de ser interessante pra mim? E o que que eu faço pra ser interessante pra outras pessoas assistirem? O que que eu faço pra não se tornar uma piada, mas ao mesmo tempo eu não quero me levar a sério? Mas e se eu quiser me levar a sério? O que que eu faço pra ser levado a sério? Então você fica com tantas suposições, tantas coisas que você poderia ser, poderia estar fazendo, poderia estar falando, que você fica meio, tá, o que caralho eu invento agora? Então, eu fiquei muito nessa ideia, principalmente porque hoje eu não ia gravar. Hoje eu ia escrever um roteiro sobre um outro vídeo. Só que eu congelei pra escrever o roteiro desse vídeo, porque por mais que eu não faça vídeos muito elaborantes, eu gosto de fazer um roteirinho, eu gosto daquele estilo que eu faço, que tem um tema e eu vou dissecando cada partezinha daquele tema, que nem eu fiz com Idade Não é Sinal de Fracasso, ou com o meu primeiro vídeo, ou com Falso Artista, que foi um vídeo muito legal, que eu gostei bastante dos feedbacks, inclusive. Então, eu gosto desse estilo. Só que eu não tô conseguindo escrever roteiro nenhum e isso tá me deixando desesperado. Tanto que essa é uma tentativa desesperada de ver se eu consigo pelo menos gravar algo, mesmo sem roteiro. Porque de certa forma, tá, agora eu vou ter um pouco mais de liberdade quanto às minutagens, que eu já comentei antes. Mas eu sempre fico, meu Deus, o que que eu posso fazer de novo? O que que eu posso roteirizar? E ter travado pra roteirizar um vídeo que tem um assunto bem interessante até, que é sobre conquistas, e um outro também que eu quero escrever sobre amor, que vai ser mais complicado, mas eu vou deixar ele pra depois, que eu vou ter que desenvolver um pouquinho mais o roteiro. Mas eu sempre fico, caralho, o que que eu faço? Pode ser também uma coisa que eu estou com a minha cabeça muito focada em outros projetos e em deixar de ser desempregado. Maldito capitalismo. E aí isso está atrapalhando o meu processo, entendeu? Então eu não sei muito bem o que fazer quanto a isso. Se alguém souber uma coisa que me ajudar, eu agradeço. Criativos, me ajudem. Outra coisa também, porque eu já vi muita gente falando, é sobre nichos. Muitos têm isso de pessoas que consomem, que produzem conteúdo, ter um certo nicho. E meio que até eu já vi uma menina comentando nesses tempos que, tipo, ela só conseguiu crescer realmente quando ela deixou de ser essa pessoa que faz diferentes coisas diferentes que ela gosta e focar mais ou menos no nicho principal pra ela conseguir ter um público maior. E não que seja uma preocupação, mas tem hora que a gente fica assim, gente. Vamos ser sinceros, né? Porque a gente posta no público, mas fala que é pra si mesmo, que a gente não quer que o público realmente não esteja lá. Tem hora que a gente quer que o público esteja lá. Então a gente fica com uma leve coisa na cabeça, mesmo que não seja o principal objetivo. Então, você fica com aquele negócio de caramba, tá? Como eu faço ser. Como eu viro interessante pra essas pessoas? E você fica nisso. E eu não consigo ter um nicho só, porque, de certa forma, tá, eu tenho um certo estilo, se eu manter aquele estilo do roteiro que eu faço, eu tenho um estilo de roteiro ainda que tem um storytelling legal, mas, necessariamente, eu não vou falar sempre do mesmo assunto, não, necessariamente, nem sempre eu vou falar de um assunto profundo, que nem eu já vim aqui falar sobre design, eu já vim aqui falar sobre coisas que eu vim recomendar, que inclusive eu gosto muito de Obsessões, eu não sei se esse mês vai vir, inclusive eu tenho que ver se eu vou fazer o Obsessões esse mês, então você fica naquele limbo infernal de não saber se você faz uma coisa mais nichadinha ou se você continua seguindo sua personalidade, porque eu mudo de assunto muito rápido, justamente tava falando isso esse tempo que eu sou de muitos fandons também, mas ao mesmo tempo é meio complicado eu falar sobre tudo, porque tem hora que eu tô falando de um livro, tem hora que eu tô falando de uma série, tem hora que eu tô falando de um filme, tem hora que eu tô falando de alguma coisa política, tem hora que eu tô. Então é complicado. É meio complicado.
Inclusive, isso fez que eu quase viesse trazer jogos pra cá. Quase que eu vim trazer uma gameplay. Inclusive, eu tinha gravado uma gameplay de um jogo da Netflix. Só que não gravou o áudio do jogo. Gravou meu áudio, gravou todos os áudios, mas o áudio do jogo em si não gravou. E aí eu fiquei, não vou usar sem o áudio do jogo, porque vai ficar uma bosta sem o áudio do jogo. E eu apaguei tudo. Porque senão, provavelmente esse vídeo que vocês estão vendo agora, na verdade, seria um vídeo de gameplay sobre um jogo da Netflix. Só que eu também não vou rejogar tudo, porque eu já joguei e deu um nervoso do caralho aquele negócio, e eu já até paguei os arquivos. Então, outra coisa que já venho falando, que eu falei até um pouco nessa transição, foi a minutagem. Na minha cabeça, vídeo do YouTube tem que ter pelo menos 10 minutos. Se ele tá com 6, eu fico assim, não, tá pouco, não, eu tenho que fazer mais, eu tenho que fazer mais. Então eu sempre tento fazer coisas com pelo menos 10 minutos. E isso às vezes é esgotante, porque às vezes a ideia é boa o suficiente para ela ter mais de 1 minuto dos Reels e TikToks, mas ela não é boa o suficiente pra render 10 minutos. Então ela fica ali, tipo, 5, 6, 7, às vezes até 4 minutos. Você fica, tipo, não, eu preciso de 10 minutos. Aí você fica, mas por quê? Por que você vai monetizar? Não, eu nem monetizo, gente. Eu sou um fudido. Eu não tenho monetização. Eu só faço por fazer. Então, não tem porquê. É tudo, ó, o mindset fudido. Fora o negócio, meu maior inimigo, que é a constância. Gente, eu não consigo ter constância em nada. Eu tenho um ódio de constância, tenho um ódio de rotina, tenho ódio, pavor. Ó, pavor que eu tenho desse negócio. Porque, gente, eu simplesmente não consigo. Que nem eu tô fazendo curso. No início eu falei assim, não, vou ter a rotina de segunda, terça, quinta e sexta eu tenho que fazer pelo menos 1 horinha de curso. Você acha que eu tô seguindo isso? Não, eu continuo fazendo os cursos, mas tá tudo picotado. Nem é mais 1 horinha, mas eu pelo menos tento seguir isso de fazer segunda, terça, quinta e sexta. Mas teve semana que eu não fiz dia nenhum, teve semana que eu fiz no domingo, teve semana... Tá vendo? Eu não consigo constância. E ainda mais produzir coisas, entendeu? Que mexe com criatividade é meio foda. Porque eu falo, beleza, eu estou sempre produzindo, eu sempre estou em algum lugar. Eu tô produzindo algum vídeo, ou eu tô escrevendo um roteiro, eu tô escrevendo um livro, ou eu tô produzindo um novo design, tô produzindo, tem coisa que eu tô produzindo pro portfólio, tem coisa que eu tô produzindo pra projetos que vocês verão em breve. Entendeu? Que isso tudo der certo, vai ter esse vídeo também bem bacana. Que eu tô com medo, porque eu acho que ele vai ter mais de 1 hora. Porque vai ter muita coisa pra falar. Mas isso é detalhe para eu do futuro, né? Então, esse da minutagem e das coisas é complicado também. É complicado. Então, é complicado. Acho que nem era isso, da constância que eu tava falando. É nem metade, tá vendo? Tô ficando maluco. E uma coisa que eu faço muito também, às vezes, é quando eu tenho muitas ideias. E às vezes eu prefiro acumular essas ideias pra fazer tudo de uma vez só. Porque, gente, sinceramente, que preguiça de vir gravar. Porque, eu tenho que arrumar. Aí tem que arrumar cenário. Tem que arrumar eu. Tem que arrumar eu. Tem que arrumar a luz, tem que arrumar a câmera, tem que arrumar o microfone aqui, que eu tenho que tirar da minha mesa, trazer o microfone pra cá, porque eu prefiro ter o microfone assim. Então, às vezes tem que ter o roteiro. Então, é muita coisa e dá preguiça de fazer isso toda hora, principalmente porque eu não tô recebendo nada por isso. Porque se pelo menos fosse um trabalho, pelo menos tem notificação, não, você tem que fazer isso pra pagar minhas contas. Mas isso que não paga minhas contas, eu faço por fazer. Então dá uma preguiça do caralho você pegar e fazer essas coisas. Ainda mais porque eu tenho uma coisa chamada autossabotagem, né? Que imagino que você também tenha, né? De achar que tá tudo uma merda. Tipo, agora, eu já tô sentindo que tá tudo uma merda, provavelmente eu vou querer jogar isso aqui no lixo. Mas vou me forçar a editar e postar pra não falar que eu perdi tempo aqui gravando, porque eu já tô me sentindo horrível por esse vídeo. Eu falo, nossa, que vídeo merda, ninguém quer saber disso não, bicho. Vai viver, vai. Então, às vezes eu prefiro juntar tudo isso e pegar no dia que eu tô animado e gravar tudo junto. O que é um pouco complicado às vezes, porque se eu continuar fazendo, tipo, os roteiros que eu fiz, tem vários cenários. Toda hora eu mudo o ângulo, então toda hora eu tenho que rearrumar as coisas. Se eu for fazer mais de um vídeo, vai demorar muito mais. E eu também tô um pouco assim, porque se eu continuar do jeito que eu tô, vai ter só vídeo de obsessões aqui. E preguiça de fazer só vídeo de obsessão também. Eu acho meio chato ficar o meu canal inteiro só com coisa de obsessão. Por mais que é um conteúdinho legal, que eu gosto de recomendar coisas. Eu recomendo bastante coisas. Eu consumo muitas coisas. Eu estou na minha era muito consumista. Inclusive, era sobre isso que eu ia escrever no outro roteiro. Mas eu não escrevi. Então, eu espero que isso tenha sido suficiente pra trazer um pouco a minha criatividade de volta e tirar um pouco minha autossabotagem, esse pequeno desabafo aqui, pra mim retornar aqui na próxima vez, talvez com um roteiro planejado, eu conseguir terminar de fazer esse roteiro e fazer isso. E também pra não ficar aqui parado, que já faz quase um mês de novo, né? Então, ter isso pra mim conseguir vir trazer um conteúdo legal e não ficar só de obsessões também. Ver se talvez eu não sei se eu vou voltar com as redublagens, não redublagem, mas as dublagens de jogos que eu tava fazendo, que eu também tô muito desanimado pra continuar aquilo de... Nossa, até esqueci o nome do jogo, mas dos vídeos que tinha aqui, que eu fiz 2,
E eu tô com uma preguiça de continuar, porque a história nem é tão legal, eu só queria fazer uma vibe meio Golart, porque eu gosto, sou muito apaixonado por dublagem, e eu sinto que eu poderia ser legal trabalhar com dublagem, mas ao mesmo tempo eu tenho preguiça de fazer isso mais seriamente, né? Ou até de brincadeira, eu tô com preguiça de tudo também, não? Não, gente, tudo ele lá tem preguiça. Nossa, aí fica complicado você querer fazer as coisas, mas ter preguiça. Foi esse o desabafo. Eu espero que. Não espero nada também, na verdade. É isso mesmo e espero que venha. Que venha algo. Entendeu? Se tudo der certo, a próxima vez eu venho com um roteiro decente pra cá. Vim com um roteiro inicialmente, que meu roteiro foi esse aqui, ó. Foi os tópicos que eu escrevi 300 meses atrás. Ó, meu roteiro que lindo, ó. Só isso que teve nesse vídeo. Então, é isso. Beijo!